Intestino irritável, dor abdominal, anemia que não melhora, inchaço. Será que pode ser doença celíaca? Olá, esse é o podcast Emagrecimento e Bem-Estar da BHFM. Eu sou a Débora Rodrigues, nutricionista e professora do UniBH. Saiba mais sobre o melhor campus da cidade em unibh.br. O tema de hoje é doença celíaca. Hoje a gente vai entender como ela se manifesta, quais são os sintomas, quais são as implicações clínicas e nutricionais dessa doença. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe um convidado muito especial, que é o Pedro. Ele é médico residente em medicina de família e comunidade, atuando no município de Nova Lima. Pedro, é uma alegria ter você aqui hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço, Débora. Obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui com você, todo mundo que também está assistindo esse podcast. Fico realmente muito honrado de poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho sobre esse tema que, para mim, é um tema muito caro. Pois é. Eu queria que você começasse, Pedro, contando um pouquinho da sua história com a doença celíaca, porque na Uhum. realidade ela não começou na medicina necessariamente, né? Exatamente. Bem isso mesmo. Minha história com a doença celíaca, ela começa da seguinte forma. Na verdade, algumas pessoas próximas a mim, né, na verdade, minha namorada e meu cunhado, irmão dela, foram diagnosticados com a doença de uma forma muito abrupta. Isso foi um pouco de repente, pegou a gente de surpresa, sabe? Ela tinha uma psoríase que tinha muita dificuldade em melhorar e também tinha uma rinite de difícil controle que estava um pouco estranho, assim. Ela chegou aí no alergologista e, por natureza, acabou pedindo exames de forma mais ampliada. Pediu exames diversos e, dentre esses exames, estava lá o exame de doença celíaca, né? Os anticorpos que a gente pede. E, para nossa surpresa, para surpresa dela, até do médico que pediu, ela veio com esses anticorpos fortemente positivos para a doença celíaca. Então, assim, um exame super positivo mesmo. E, a partir daquele momento, ela foi direcionada ao gastro, fez a biópsia intestinal e, ao realizar a biópsia intestinal, foi observado que realmente tinha uma atrofia intestinal importante, atribuída justamente a essa alteração dos anticorpos no contexto de doença celíaca. Então, assim, foi feito o diagnóstico dela. O irmão dela foi diagnosticado também em sequência, e eu achei importante de entender um pouco mais sobre essa condição que eu, até então, honestamente, não conhecia muito bem. E buscando entender um pouco mais sobre esse assunto, eu vejo hoje o tamanho da importância desse tema. Pois é. Então, o que é doença celíaca e qual a diferença de doença celíaca e sensibilidade ao glúten não celíaca? Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante de responder, porque a questão do glúten hoje eu acho que ela está muito em voga, né? Sim. É, sempre a gente ouve na mídia glúten faz mal, ou tem gente que fala o glúten faz bem, e a gente precisa realmente entender quais são as diferentes entidades aí que estão envolvidas, na questão do glúten em si. Então, a gente tem a doença celíaca propriamente dita, que é uma doença de mecanismo autoimune. Existe uma predisposição genética, mas existe também uma ação dos anticorpos. Então, o corpo acaba desenvolvendo uma autoimunidade, produzindo anticorpos a partir da exposição ao glúten. Esses anticorpos vão atacar as vilosidades do intestino, gerando todas as consequências da doença, de desabsorção, dos diversos sintomas. Isso é a doença celíaca. No caso, a gente também tem a sensibilidade ao glúten não celíaca, que é a pessoa que sente desconforto, sente alterações intestinais ao ingerir o glúten, mas não existe na sensibilidade não celíaca essa atrofia intestinal e nem esse mecanismo autoimune relacionado. Então, é muito mais do ponto de vista de uma irritação à ingestão do glúten e também a frutanos presentes no trigo, que também podem estar relacionados nesse contexto da sensibilidade não celíaca. Pois é, e você comentou, Pedro, que existe esse viés genético, né? E aí Exato. as pessoas devem fazer algum rastreamento para isso? Como funciona? Então, a doença celíaca, ela precisa sim de uma predisposição genética. A gente tem alguns genes que são os genes predisponentes. Os principais são os genes HLA, DQ2 e DQ8. A gente entende hoje que, de uma forma geral, eles são necessários para que a doença ocorra. Mas nem todo mundo que tem esses genes vai ter também a doença celíaca. Na verdade, esses genes estão presentes aí de 30 a 40% da população geral, mas somente uma pequena fração dessas pessoas
vai ter a doença celíaca propriamente dita. Então, na verdade, o gene está ali, mas apenas uma pequena fração vai manifestar. Quando a gente pensa na prevalência da doença celíaca em termos de população geral, essa prevalência ela gira em torno de 1%, algumas populações menos, algumas populações pontuais um pouquinho mais, e então a gente precisa ter esse background genético mesmo para ter a doença celíaca se manifestando na pessoa. Pedro, e o que é interessante é que a doença celíaca, aliás, a pessoa que tem doença celíaca, não necessariamente a pessoa manifesta sintomas gastrointestinais, né? Ela tem Exato. outras manifestações que podem confundir, inclusive, o diagnóstico. Sim, muito bem colocado, porque o diagnóstico de doença celíaca, ele, contrariando um pouco o senso comum, ele muitas vezes não é um diagnóstico simples de ser realizado. Precisa haver uma suspeição clínica relativamente alta de quem está avaliando o paciente, porque apesar de a gente ter sintomas clássicos, que são aqueles sintomas intestinais típicos de diarreia ao comer glúten, pessoas que têm vômitos intensos quando têm ingestão de massa, de alguma coisa do tipo, esses sintomas intestinais típicos, eles estão presentes em até 50% dos celíacos. A outra metade não vai ter essas manifestações. Então, e muitas vezes mesmo as manifestações típicas, clássicas, intestinais, elas podem não ser tão intensas assim. Então, elas acabam passando ali um pouquinho batido, não são percebidas como uma doença potencialmente mais grave, como é o caso da doença celíaca. E essa outra metade de pessoas, então, tem manifestações extraintestinais diferentes, e como você falou na introdução, né? Vão desde anemias que não melhoram, até comorbidades com outras doenças autoimunes, como diabetes tipo 1, hipotireoidismo, enfim, uma série de condições sistêmicas, osteoporose precoce, alterações de maturação sexual, tudo isso, sim, pode estar relacionado à existência da doença celíaca sem que exista uma manifestação intestinal evidente. Então, é importante realmente ter uma suspeição clínica muito alta para perceber essa pessoa que está sob risco de desenvolver a doença ou de ser portadora da doença. Você colocou muito sobre a forma de se diagnosticar a doença celíaca clinicamente, mas quando a gente pensa na forma laboratorial, o que seria Uhum. necessário? Sim, então, como você falou, o diagnóstico ele vai começar sempre com a suspeita clínica. Hoje nós não trabalhamos no Brasil com rastreamento populacional. A gente não faz o teste para todo mundo, né? A gente faz o teste para grupos selecionados, quando o profissional de saúde identifica que aquela pessoa está sob um risco aumentado de ter a doença celíaca. Por exemplo, se ela for parente de uma pessoa que tem, se ela tiver algumas condições como as que eu citei, ou algumas síndromes genéticas, como síndrome de Down, tudo isso são critérios para pedir os exames. Então, quais são esses exames, né? A gente tem o principal exame, que é o antitransglutaminase tecidual do tipo IgA. Esse exame é um exame que vai detectar esse anticorpo produzido a partir da ingestão do glúten, a presença dele no sangue. Como ele é um anticorpo do tipo IgA, nós também precisamos pedir o IgA total, porque existe uma condição chamada deficiência de IgA, onde a quantidade do IgA total produzido no corpo é uma quantidade reduzida. Então, às vezes, esse anticorpo para a doença celíaca, ele está falsamente reduzido. Então, a gente faz essa confirmação para garantir que a pessoa não esteja nos apresentando um resultado que, na verdade, é um falso negativo pela deficiência de IgA. São esses os dois principais exames. Também existe o exame do antiendomísio, que é um exame um pouquinho mais específico. Nas crianças, ele é especialmente útil, porque se ele vem muito alto, em concordância com os outros exames também muito altos, isso pode, para a gente, até adiantando um pouquinho, né? Mas pode dispensar a necessidade de biópsia. Então, são basicamente esses três exames, sendo que os dois iniciais que eu falei são os básicos que a gente tem que pedir para todo mundo. E aí o que confirma seria a biópsia, então. Exatamente. O diagnóstico definitivo da doença celíaca, que a gente chama de padrão ouro, é justamente a biópsia intestinal. Então, a gente faz endoscopia digestiva alta e faz a biópsia do duodeno, com os fragmentos específicos para conseguir visualizar ao microscópio aquelas alterações das vilosidades, a atrofia das vilosidades intestinais. Exatamente. Ótimo. E é importante ressaltar, Pedro, que a pessoa, para fazer o exame, ela não deve excluir o glúten, né? Perfeito. Muito bem colocado. É, a ingestão do glúten ela é necessária para a realização do exame. Porque se a pessoa tira o glúten, como a gente tem um mecanismo autoimune,
a gente precisa ter a quantidade de anticorpos circulantes para positivar, se a gente tira esse glúten e essa retirada é uma retirada significativa por um tempo suficiente, a gente também pode provocar um falso negativo nesses exames, que é o que a gente não quer. Então, a gente espera que a pessoa esteja em dieta normal, comendo glúten, para que a gente possa ter uma confiabilidade desse exame. E, Pedro, o tratamento da doença celíaca hoje em dia, ele é basicamente tirar o glúten da alimentação, né? Não existe Exato. nenhuma intervenção que possa ser feita, certo? Exato. Hoje em dia, o tratamento da doença celíaca consiste basicamente na dieta isenta de glúten. Isso é o tratamento padrão e a gente não tem ainda muitas alternativas do ponto de vista farmacológico. Na verdade, não existe nenhuma alternativa do ponto de vista farmacológico validada. Até existem algumas enzimas que são super específicas para a fração do glúten, que estão em desenvolvimento, ainda em fases iniciais de ensaios clínicos, mas hoje em dia o que é que a gente tem é a dieta isenta de glúten. É um tratamento possível hoje. É uma medida, teoricamente, muito simples, né? Então a gente vai tirar trigo, centeio, cevada, os alimentos que contêm o glúten ali, tanto industrializados quanto de origem natural, e ficar com os outros alimentos na dieta. Mas isso impõe limitações significativas quando a gente pensa no contexto do mundo real, como é fazer essa retirada. Até porque o grande problema é a contaminação dos alimentos, né? Porque tirar o glúten, de repente a pessoa vai conseguir ali, né? Pelo menos não vai sofrer tanto, mas a contaminação dos alimentos é um desafio. Exatamente. A contaminação talvez seja o maior desafio que a pessoa com doença celíaca enfrenta, porque quando ela é diagnosticada, ela precisa instituir a dieta isenta de glúten. Em casa, o ambiente ele tem que se adaptar um pouco. E às vezes morando com outras pessoas que não têm a doença se torna um pouco difícil, é sim um desafio, mas normalmente ocorre uma organização ali do contexto domiciliar para ter uma segurança no preparo dos alimentos, para já comprar as opções que são naturalmente isentas de glúten ou mesmo os industrializados que já são isentos de glúten. Agora, quando a gente coloca isso numa perspectiva social do que o alimento representa para nós, do ponto de vista de alimentação, o impacto, né, da alimentação no nosso dia a dia, aí sim a doença celíaca se torna um fator bastante limitante. Por exemplo, se a pessoa vai sair para um restaurante, hoje em dia nós temos poucas opções que permitam que essa pessoa coma com segurança, porque a sensibilidade dessa pessoa da doença celíaca é tão intensa que até mesmo pequenos fragmentos, pequenas partículas de glúten ali já são suficientes para manter uma resposta imune ativa que impede a recuperação do intestino. Então, realmente é necessário ter um cuidado extremo para que não haja contaminação dos alimentos durante o preparo e mesmo na fase de produção do alimento, a gente precisa garantir que todo esse processo esteja adequado. Então, restaurantes, hotelaria, todos os locais que vão ofertar o alimento, redes de saúde, né, de uma forma geral, todos os locais que vão ofertar o alimento para essa pessoa precisam estar muito bem preparados e garantir que esse alimento seja isento do glúten. Totalmente isento, né? Totalmente Porque isento. muitas pessoas acham que é, entre aspas, frescura, né? Falar, porque aqui nesse restaurante os alimentos não contêm glúten, mas na realidade contém, porque os alimentos que contêm glúten também são manipulados naquele restaurante. Então não é uma questão de frescura, e sim de real necessidade. Como você colocou, partículas, né, É. ainda podem impactar negativamente a saúde do celíaco. Exatamente, até um certo estigma que às vezes no início do diagnóstico a pessoa acaba sofrendo, de que é uma pessoa que está com muita frescura, que está se preocupando demais, que não precisa ser assim. E quem dera não fosse assim. A gente gostaria que não fosse, mas de fato a pessoa que tem a doença celíaca, ela precisa desse cuidado extremo. Ela precisa realmente evitar a todo custo a ingestão de glúten e, por exemplo, como você falou muito bem, se os alimentos são preparados em um ambiente compartilhado, numa cozinha compartilhada, onde eu não tenho cuidado de impedir que o alimento que contém glúten entre em contato de alguma forma com o alimento sem glúten, aquele alimento que, em tese, é sem glúten, ele já estará contaminado. Então, ele é impróprio para o consumo da pessoa com doença celíaca. Maravilha. Pedro, você falou no início que a prevalência da doença celíaca na população é em torno de 1%. Você acha que essa doença ainda é subdiagnosticada? Sim, isso é um ponto muito interessante e certamente a gente tem um subdiagnóstico da doença celíaca.
principalmente por conta da questão da necessidade de uma suspeição clínica muito alta para pedir o exame. A gente não tem um critério para justificar o rastreamento populacional hoje, mas a gente tem uma série de critérios diferentes que, quando presentes, justificam fazer o rastreamento individual. Muitas vezes, esses temas não são tão bem tratados na nossa formação, e a doença celíaca não é uma doença tão midiática assim. Até acho super importante e relevante a presença dessa discussão aqui no podcast, justamente para trazer um pouco à luz isso. Então, sim, a nossa estimativa, a FenaCelbra, que é a Fundação de Celíacos do Brasil, Federação Nacional de Celíacos do Brasil, ela estima que haja no Brasil cerca de 2 milhões de celíacos, né? O que dá um pouquinho menos de 1% da população brasileira. E isso está em acordo com as projeções de prevalência na população mundial, mas a estimativa é que apenas 1 em cada 7 celíacos, de fato, possuam o diagnóstico da sua condição. E por conta da doença celíaca, ela provocar limitações, mas muitas vezes ela não se manifestar de uma forma visível, a pessoa vai conviver com a doença durante décadas, às vezes até a vida inteira, sem ter aquele diagnóstico. Isso, infelizmente, é muito comum e é uma realidade que precisa ser transformada aí aos poucos. E, Pedro, acho importante você colocar aqui para os ouvintes a relevância do acompanhamento com a equipe multiprofissional. Por exemplo, o acompanhamento com gastroenterologista, nutricionista, psicólogo, né? Uhum, exatamente. Eu, como residente de medicina de família, não posso deixar de citar essa importância mesmo, da equipe multiprofissional. Então, a gente precisa entender que, ao ser diagnosticado, essa pessoa com doença celíaca, ela vai ter que passar por uma série de profissionais. Então, obviamente, o diagnóstico ele acaba acontecendo normalmente por conta da atuação do médico, quer seja o médico especialista gastroenterologista, quer seja talvez o médico da atenção primária, que pode ser um médico de família, por exemplo. E esse paciente ele vai ter que ser direcionado para o nutricionista, porque precisa haver uma adequação da dieta de forma que a retirada do glúten não implique em prejuízos nutricionais para ele. Além disso, existe, como eu falei, o fardo da doença do ponto de vista psicológico, social, que é um fardo significativo. É um diagnóstico que muitas vezes as pessoas até evitam buscar, porque se a pessoa conhece das limitações que a doença implica, ela tem medo de ser diagnosticada para que a vida dela não precise passar por tantas transformações assim. Então, do ponto de vista psicológico, é necessário também ter um acompanhamento. O ideal é que tenha um acompanhamento com psicologia também, muitas vezes até mesmo com assistência social para poder entender quais são os benefícios que aquela família, talvez numa situação de maior vulnerabilidade, pode conseguir para ter acesso a esses alimentos de forma é, mais fácil, muitas vezes porque os alimentos sem glúten são, sim, ainda são mais caros, são mais difíceis de encontrar, então existe uma limitação também do aspecto financeiro que é importante. O acompanhamento com o médico gastroenterologista muitas vezes é importante, sim, porque a gente pode ter complicações. Existe a doença celíaca refratária, por exemplo, que é uma situação em que a pessoa já foi exposta durante muito tempo ao glúten e, mesmo com a retirada desse glúten, o intestino dela tem uma dificuldade de se recuperar, os anticorpos têm uma dificuldade de ir reduzindo. Então, é uma situação um pouquinho mais grave. Existem outras complicações também que precisam ser acompanhadas pelo médico gastroenterologista, médicos reumatologistas por conta de outras doenças autoimunes que podem estar relacionadas, ginecologistas, médicos de saúde reprodutiva também estão aí implicados porque pode ter complicação nesse sentido. Então, de fato, é uma equipe multiprofissional, super ampla, e é importante ter esse acompanhamento regular para conseguir ter a melhor qualidade de vida possível. Pedro, e que mensagem você deixaria para quem acabou de receber o diagnóstico? Isso é uma pergunta legal Aham. também, porque a pessoa, muitas vezes, ao receber o diagnóstico, ela tem medo. Ela tem medo do que vai ser a partir daquele momento. E agora, como vai ser a minha vida? Como eu vou sair? Como eu vou comer? Como eu vou socializar? E eu acho que o ponto mais importante é: existe vida após a doença celíaca. Existe vida. Existem alternativas, existem opções alimentares, e hoje em dia, apesar de ainda não ser o melhor dos mundos, mas já houve avanços, já houve sim avanços do ponto de vista de
locais para frequentar, da facilidade de encontrar alimento que, querendo ou não, hoje já melhorou um pouquinho. E justamente trazendo essa mobilização, trazendo esse tema à luz, a gente consegue ir melhorando isso. Então, de fato, o recado mais importante, eu diria, é: existe vida depois da doença celíaca, sim. Maravilha. Gente, acho que era isso, né? Assim, que a gente precisava ouvir. Obrigada, Pedro, mesmo, de verdade, por você ter vindo aqui e compartilhado o seu conhecimento. Eu tenho certeza que ajudou muita gente que talvez tenha os sintomas e que de repente acendeu aí uma luzinha, né? De vou investigar. Ou então quem já tem a doença e pôde entender um pouquinho mais sobre o contexto. Muito obrigada mesmo. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Parabéns pela escolha do tema aqui no podcast. Fico super feliz, super honrado em poder estar falando um pouquinho sobre isso. Agradeço mais uma vez pela oportunidade. Eu que agradeço. Pessoal, então é isso. Vamos ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, pode entrar em contato conosco pelo participe@bhfm.com.br ou pelo meu Instagram, que é o @deborarodrigues.prof. Se esse episódio fez algum sentido para você, também compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você acredita que vão poder usufruir desse conhecimento. E não se esqueça, UniBH, saiba mais sobre o melhor campus da cidade em unibh.br. Um abraço e até o próximo episódio.